esperar aqui um pouquinho, só pra... Entrei um pouco antes pra ver. Aí ontem travou muito, aí a gente tá com medo de travar. E caso comece a travar, a gente vai e volta e só esperar que a gente volta. Oi, tudo E bem? aí, casal 20? Não, ele se produziu hoje, ó. Mas, Tá na gente, cultura é do claro. Brasil. É claro. Ó, já tem muita gente já entrando, né? Ó, Mai, entrando. Enfim. Bom, gente, conforme combinado, né? A gente vai fazer essa live aqui pra gente compartilhar informações culturais, tá? Eu estudei um pouco sobre a Turquia e confesso que eu assustei com o alfabeto, tá? Depois eu vou explicar. E depois eu imprimi também o gaélico, que eu vou mostrar para vocês também, que eu quero saber se é esse mesmo, porque se for, eu também já assustei. Daí... Aí, Vanessa, é o seguinte, começando mesmo, por que eu cheguei e conversei com a Vanessa, né? Perguntei se ela toparia fazer a live e tal, pra gente compartilhar esse mundo cultural, tanto deles, quanto, né, fazer meio que uma partilha de informações. Daí, a Vanessa, ela é brasileira, ela foi professora, deu aula comigo em outras escolas aí, né? A gente precisa citar números, porque a gente não está recebendo para isso. Mas é uma excelente profissional e ela foi à Turquia no intercâmbio, voltou e depois voltou à Turquia e está lá já há um tempo, né? Irlanda. Quanto tempo você já está aí, Vanessa? Irlanda. Irlanda, perdão. Irlanda, a Turquia depois, vai. Irlanda. Então, eu vim em 2017, fiquei 6 semanas e retornei em janeiro do ano passado. How long am I here? 1 year and 3, 4 meses. Uhum. E assim, Vanessa, aí eu pesquisei e a galera também mandou algumas perguntas, né? Que é assim, muito interessante. Aí eu falei, gente, é bem legal. Primeiro porque eu tava vendo na internet a questão do St. Patrick's Day, que eu não sei falar direito porque entendeu? Mas você já falou que eles falam diferente. Eu sei que foi agora, né, recente. Explica um pouco desse St. Patrick's Day, como é que funciona e tal. She's asking about St. Patrick's Day. You want to say something? Yeah, ladies first. Ladies first. Yeah, I can. Perguntei se ele quer falar alguma coisinha sobre, mas vou começar então. St. Patrick's Day é o dia do padroeiro, do santo padroeiro deles. Igual no Brasil a gente tem São João. Só que é uma festa assim, de uma proporção muito grande. Eles fazem um desfile. Até porque foi o St. Patrick, que trouxe a religião católica para a Irlanda, porque eles eram muito incrédulos, né? Os antigos povos celtas, eles não tinham conhecimento religioso nenhum. E hoje a Irlanda, ela é assim, 89% católica. Então, a maioria dos irlandeses, grande maioria, eles são católicos mesmo, assim, de respeitar pra caramba. Tanto que agora é Páscoa, a gente consegue ver, assim, que eles ficam mais em família, né? Ai, que legal. Mas eles gostam muito de beber, então... Não, isso aí é perceptível, porque eu pesquisei e vi também a questão dos horários. Eu não sei se é real, porque eu sei que tá aí, né? Mas aqui fala que os bares abrem às 10 e fecham bem cedo. Eles não tendem a prolongar e ficar, tipo, a madrugada inteira. Isso é verdade ou só... Então, os pubs, né, que eles chamam assim, que é bem comum na Irlanda, é uma coisa assim, bem rica de pub, faz parte, enraizado na cultura deles. E tem muito pub, toda esquina tem pub, é verdade. Tem pub em todo canto, todo lugar, meio da rua, assim, sempre tem, a gente encontra vários pubs. Eles não podem vender bebida antes de meio-dia, né? Não vende bebida alcoólica. Mas eles abrem bem cedo, eles já começam a servir café da manhã, algumas coisinhas assim. E é porque a galera aqui tem o hábito de ir cedo pro pub. Então, por exemplo, saiu do serviço 4, 5 horas da tarde, eles vão pro pub. Então acaba que às 10 horas, 11 horas, eles já estão chapados, né? E aí eles... Que coisa. Não, e agora, assim, uma coisa que é muito legal, dá para perceber que é mais unida, né? A sociedade e tal.
E aí aqui, vamos falar um pouco do corona? Bom, assim, aqui no Brasil a gente teve, você sabe, você acompanha, né? Mas o Brasil tem tido que todo mundo tem que ficar em casa para tudo isso e tal, só que assim, o presidente tem insistido que não precisa, e inclusive hoje já saiu e falou que ninguém vai tomar o direito dele de ir e vir, nada político, é só uma opinião minha, e ele fala mesmo, então fica por isso mesmo. Como é que vocês estão vivendo aí esse cenário de corona? Como é que vocês estão trabalhando? Vocês estão saindo? Vocês podem sair? O presidente também resiste? Como é que é esse lance do corona aí por aí? Não, aqui tá bem sério, a galera tá levando bem a sério. Inclusive os irlandeses são os próprios, assim, são os primeiros a levantar a bandeira pra gente ficar em casa. Tudo fechado, 100%. Alguns mercados grandes estão abertos. E assim, respeitando o limite de pessoas dentro do mercado. Filas enormes, né? Mas respeitando o espaço. Eles deixam a gente sair, assim, pra parque, pra correr, mas não é pra sentar ou pra... né, ter um momento de confraternização, não. É pra correr, você pode correr pra se exercitar, mas não junto com outra pessoa. Respeitando sempre o limite de espaço. Se você tiver a mais de 2 km da sua casa, você vai pagar uma multa pro governo irlandês. E o nosso presidente é um fofo. O presidente da Irlanda. Ai, que inveja. Conta aí, fala. Assim, the president in here. He's really cute. Ele é um fofinho, a gente tava um dia andando no parque, a casa dele fica dentro do parque. E aí a gente tava tirando foto em frente à casa dele, ele passou com os cachorros, ele parou pra fazer pose pra foto. Que isso, gente. Simpatia. E assim, eles estão levando muito a sério a questão da doença, estão pedindo pra galera ficar em casa, estão levando, assim, bem fogo. Tem gente que sai, assim... Aqui é muito multicultural, principalmente aqui no centro de Dublin, tem gente de todos os lugares do mundo. Tem italiano, português, chinês, brasileiro em peso, assim, muito brasileiro. Eu tenho 3 primos aqui. Caraca, que legal, cara. E assim, Vanessa, e aqui a gente vai receber um auxílio de R$600 as pessoas que trabalham informalmente, que tem ali os requisitos e tal. E a galera daí, como é que eles vão fazer para ajudar? O que eles estão fazendo? Pode falar aquilo lá que você falou ontem, só pra gente ficar um pouco... Eles já estão pagando 350 euros por semana. Todo mundo que tinha carteira assinada, né, que a gente fala no Brasil, que tem um contrato bonitinho, está recebendo do governo, mesmo estudante, todo mundo que tem visto, que é legalizado, tinha um trabalho legal, está recebendo 350 euros por semana. A primeira semana foi 200 euros, aí o pessoal começou a reclamar bastante pelos preços, pelos aluguéis. E aí eles aumentaram para 350 na segunda semana. E é um valor considerável, né? Você multiplicar por... amada. É isso que eu tô falando, assim, é bem interessante mesmo, né? Quem quiser calcular aí, gente, é 350 euros por semana, né? Não é por mês, não. Então tá. E aí, Vanessa, assim, aqui eu conversei com você um pouco antes, né? E aí agora eu quero saber também um pouco do Goku, que é o noivo dela. Então, Goku, tava vendo. Aí você pode ir traduzindo para ele. Você vai falar inglês. Ana, amada. Não. Olha só, tava vendo. Deixa eu ver aqui se eu pego aqui. Aí tava falando sobre a questão do novo acordo ortográfico da Turquia, que diz que teve uma alteração muito grande, né? E bem drástica e tal. Como é que foi isso? Realmente aconteceu? Porque a gente teve um novo acordo ortográfico desde 2012. Só que lá parece que foi bem chocante pra galera de lá, isso aí e tal. Eu não faço ideia, vou perguntar pra ele. Tá. He's saying that in Brazil we had a new agreement about orthography, about written, our letters. We had some difference in our language. We took something, we add something, and she said she was searching and she found something related to that in Turkey, the same, like that you had a big change also. Yeah. Teve mudança radical. Explain us what happened and if it was hard for you and how did
did the country deal with that? But we are not talking about really close time. Maybe almost 100 years ago it happened. While creating our Pode falar. while creating our country, we changed the letters also to get close to European countries. We took Latin alphabet from them. If I'm Também not... mudou. Também mudou o alfabeto? Mexeu no alfabeto? Change the alphabet too? Or no? Yeah, we took Latin alphabet mostly, but also we have Turkish letters in our alphabet. We added some letters. Olha só o que eu tenho aqui, cadê? Só que pelo que ele comentou, é uma coisa bem antiga, assim, tem mais de 100 anos, não é recente como o nosso. Porque, Então, é isso que eu queria saber. Isso, porque na verdade a Turquia, ela é como que eu posso dizer, assim, uma comunidade muito antiga, que eles passaram por um momento que eles não tinham terra, que eles não tinham lugar, eles ficavam meio que vagando, porque antigamente, eu não sei se você já ouviu falar, Ottoman Empire. Ottoman. Yeah. Eu não sei pronunciar direito. O Ottoman. Yeah. Ottoman Empire, que é o império muito antigo na Terra, eu diria assim, dos tempos antes de Cristo, que ele dominou, saiu dominando a Europa, vários países do mundo, na verdade, e os países europeus, para se verem livres da Turquia, dos turcos, né, que era esse comandante, eles tiveram que entrar em guerras há centenas de anos já. Mas assim, e aí nesse momento eles foram banidos das terras europeias, e aí eles ficaram meio que vagando, eles ficaram um tempo nas terras da China. E aí depois que eles construíram, que eles conseguiram, então, a Turquia mesmo como país, aquela área da Turquia, os turcos conseguiram chegar lá e obter aquela área há mais ou menos uns 100 anos atrás, já em 1900. Então não tem muito tempo. E como eles ficam ali na divisa, a Turquia é um país que é metade europeu e metade asiático. Eu tava vendo. Eles atualizaram o alfabeto, atualizaram tudo, pegaram letras latinas para se adaptar à linguagem deles. O idioma não se transformou, mas eles adaptaram, fizeram novas regras, modernizaram. Mas isso já tem o tempo, né? Isso já tem tem tempo. mais de 100 anos. Isso. E então, quando ele nasceu, ele já se adaptou ao novo, né? Ele não conhece o velho. Não é igual a gente, né, Vanessa? Pelo amor de Deus. Não. Que a gente teve que... Não, e assim, aí eu tava vendo, aí assim, em relação a vocês dois, aí já aproveito e puxo o gancho para as outras perguntas. Você é brasileira, ele turco, que estão na Irlanda, como é que é isso, velho? Como é que vocês fazem? Então, Brigar e tal. How are we like together? I'm Brazilian, you Turkish, we are in Ireland. How is it like? How can we deal with that and the culture and kind of aspect? You want to answer? And I can. I think you should this time. Yeah, why not? The life is different here. For example, not related to my country, not related to my culture, also her culture. We have to adapt here also. For the beginning, we have to adapt the environment. Then, maybe some of my behaviors related to my culture, I have to this feeling or this behavior inside me also for her. We are changing ourselves a little. We are being polite, nice. We have to understand each other. Maybe language difference because it's not native language. Maybe we can't express sometimes ourselves. Sometimes that side. We have to be polite with each other. If we keep going like this, I don't think it's going to be a problem. Okay. I understand that the behavior is different, yes. E aí eu vou falar em português. Vai lá, Vanessa. O que você... A Vanessa e eu conversamos muito
E ela falou que em alguns momentos eles têm que falar até uma terceira língua para tentar se entender. E isso eu achei muito fantástico. E aí, compartilha aí, Vanessa, como é que vocês fazem? E já aproveitando que ele falou um pouco. Então, a gente teve muita sorte, porque no início do nosso relacionamento, a gente ficou conversando muito online. Porque eu tava no Brasil, a gente se conheceu aqui, tá, gente? Eu não conheci online ninguém. Não façam isso em casa, né? Principalmente na Turquia, que, assim, meio que, como faz parte do Oriente Médio, né? Tá ali, muitos países. É um país muçulmano também, tem muita gente errada que acaba, enfim, conquistando pessoas e... Wesley, lindo, te amo. Não, gente, olha quem entrou, né? Aí, não, eu tinha que comentar. Não tem como, amada, vai. E aí, hello, baby, say hello to you. Hello. E aí a questão do idioma é complicada pelo ponto de vista assim. A gente tem expressões, nós usamos as nossas próprias gírias, expressões idiomáticas, que acabam que... Ai, filho lindo. Eu também sou mãe. Não acredito, vai. Que tem a ver, assim, com a questão cultural, né? Religiosa, eles são, para quem não sabe, os turcos são muçulmanos e, enfim, é complicado porque tudo isso afeta religião, cultura no contexto geral, a maneira com que você é criado dentro da sua casa, né? O que seu pai e sua mãe te ensinam, a cidade, o environmental, o ambiente, tudo isso é importante para você criar o seu idioma, a sua linguagem, né, Bruna? Você como professora sabe bem disso, que tudo isso... E ele vem dessa cultura, eu de outra cultura. Não, é isso que eu penso. Em uma terceira, que complica bastante pra gente, porque muitas vezes a gente quer se expressar de uma maneira que pra gente não é ofensivo, mas às vezes ofende o outro. E a gente toma muito cuidado para que a gente não se afete dessa maneira. A gente toma cuidado com o vocabulário, com as palavras. Igual ele falou, né? Tem que ser, às vezes, bem educado, questão da educação e tal, né? Legal isso. O que eu gosto, assim, a gente tem um hábito no Brasil de falar palavrão com C, não sei se o horário permite. Não, então é isso, gente. O ES, né? Então. E aí, a gente tem mania de falar alguma coisa assim, mesmo quando a gente tá surpreso, tá triste, a gente usa muito. O que pra ele é extremamente ofensivo, Bruna. Tipo, ele não gosta de falar, ele não fala, nem no idioma dele. Que legal. Os amigos que eu conheço turcos, eles comentam, eles falam bastante, mas ele não gosta mesmo. E aí eu tenho que me adaptar a isso, tenho que adaptar a minha linguagem, né? Às vezes o modo que talvez incomode ele, né? O jeito de ser, ele é muito compreensivo. Eu me incomodo mais do que ele, na verdade, para ser honesta. Não, e Vanessa, assim, eu tava vendo em relação também à questão do... Eu peguei aqui algumas perguntas além do, né? Aí uma das perguntas foi, eu até te falei, por que eles têm tanto essa questão da harpa, né? Por que a harpa é tão na Irlanda, sempre aparece nos cenários, aparece em alguma coisa. E a questão da bebida, né? De lá também, que foi esqueci o nome agora, que é... O nome da bebida da Irlanda, que é... Pint, Guinness. O Guinness. O Guinness também é super famoso e tal, né? E aí me conta um pouco sobre isso. Como é que vocês, né? E lá na Turquia, como é que ele faz? É a mesma coisa? Eles têm a mesma tradição? A questão do lazer agora. É a mesma coisa daí? Como é que vocês fazem? First, she's asking about harp, because it's a symbol for an island. Yeah. Do you know? Yeah, I know. And do you know the meaning? No. Eu sei. Porque na minha escola eles ensinam muita cultura, então aquela eu vou falar. Então, não, fala, Vanessa. Vamos começar. A harpa, em primeiro lugar, foi uma questão de um dos... Dizem, né, gente? São questões históricas que um rei carregava sempre que ia pra guerra e ele queria que tocassem para que ele ficasse feliz, alegre e conseguissem vencer a guerra. Então tem esse contexto e eles foram trazendo a harpa como símbolo. Tem até uma ponte que tem o formato de uma harpa aqui. É linda, incrível. Para eles é um contexto muito grande, que inclusive a Guinness, o símbolo da Guinness, que é a cerveja,
é uma harpa também. Só que eles viram a harpa para um lado, como símbolo da Irlanda, e a Guinness vira para o outro pelo símbolo da Guinness. Porque o governo teve um atritozinho nesse contexto por símbolos. Porque o governo queria salvar a harpa como um símbolo mais histórico. Um contexto histórico. Um contexto de paz, né? Que ele conseguia vencer a guerra, conseguia alcançar os objetivos. E a cerveja é uma coisa mais, né? Nesse contexto mais alegre. Vanessa, agora qual é a bebida, além da cerveja, qual é a segunda bebida que a galera tem mais aí, bebe mais aí? Olha, tem a questão dos ingleses, né? Que eles gostam de beber. A galera meu Deus, os britânicos, eles gostam de beber muito gin. Então, o gin aqui é muito comum. Então, tem muito gin. E eu gosto muito de uma bebida daqui. O whisky também, eles têm fábrica de whisky. Aqui é o lugar certo para quem gosta de experimentar bebidas novas. Eles têm o whisky, tem o Irish Cream também, que é a Baileys, que é uma bebida que eu sou apaixonada. Como é que ela é? Como? É um creme de quê? Tem gosto de quê? O Irish Cream, a Baileys é como se fosse... É um licor. Licor que tem um gostinho, assim, de... Parece uma marula. Sim. É mais consistente, assim. O sabor é mais... Não sei, você consegue sentir um sabor mais... Intenso, né? Isso, a marula é muito doce, né? Eu não sei se você tem essa mesma sensação. Mas lembra a marula. E eu vi também que na Turquia eles já bebem chá. A questão, depois da água é chá. É real? É certo? Usually. For me or general? General. General, we usually use Tea? No. And for alcohol? No, but general, tea. Yeah. We prefer tea than coffee. Mas eles também têm chá. E é muito engraçado, Bruna. Eles leem a sua vida no chá. Você já ouviu essa tradição? Eu nunca vi, então pode compartilhar, amada. O chá não, o café, desculpa. O café deles, eles fazem com a borra, né? Eles não coam igual a gente, é diferente. Normalmente eles fazem na areia. Eles afundam a vasilha que você vai fazer o café na areia. Aí ferve, né? Quando estiver borbulhando. E tira com o pozinho. Aí você deixa o pozinho, espera um pouquinho pro pozinho afundar. Quando você bebe toda, aí ele fica mais sequinho. Você vira ele na xícara, no pires. E aí, dependendo do formato, primeiro você sacode 2 vezes, depois vira pra você. Meu Deus, que chique. Aí eles leem. Gente, eu fiquei com medo. Falou tudo. Achei que era do Bateu? café. Minha cunhada, irmã dele. Ela começou a falar a minha vida. Aí eu fiquei, não, pelo amor de Deus. Chocada, você falou tudo. E a tia dele, elas olharam, elas começaram a falar de mim, o que eu fazia no meu trabalho. E eu fiquei assim... Meu Deus, que chique. Fiquei curiosa agora. Falaram detalhes, assim, do que ia acontecer, do que estava acontecendo, do que eu estava enfrentando. E eu fiquei, gente, que coisa mística, né? Caramba. Ai, isso é linda. Aí todo mundo aí. Aí, Vanessa, assim, agora nesse momento de quarentena, a gente está num momento de aulas online, né? Já vamos mudar para o contexto mais educacional da coisa. E aí, a gente está tendo que dar aula online, os professores têm se redobrado muito, os alunos têm recebido muito trabalho. E é aquele lance, né, de sempre inserir conteúdo, deles terem aquele foco no vestibular e ter que passar em vestibular, quando não vestibular, concurso e tal. Como é que é esse lance de concurso aí, a educação aí? Como é que faz? Vanessa, você está linda. Você que é linda. Ai, minha amada, é linda. É porque você não viu como é que tá o Trajano hoje, Vanessa. Meu filho maravilhoso, poeta, Bruna, cola nele. Poeta, minha filha, ele não é professor de redação do meu curso, porque não tem como, gente. Tem que aproveitar esse menino. Escreve muito bem. Vou passar o Trajano é perfeito. E, gente, me fugiu do assunto todinho. A educação. É que tô online, a gente tá... nesse momento, a gente tá num momento crítico, né? As escolas são fechadas. Estão tendo aula online, todos os alunos. Como eu trabalho em pré-escola, é um pouquinho diferente. A gente não tem um conteúdo muito a seguir, é meio que mais vago. Então, a gente só manda videozinho para se manter inteirado com os alunos. Mas nada, assim, muito intenso, não. Não é um trabalho pesado.
E a questão escolar daqui é muito engraçada, gente, porque aqui não tem concurso público, não tem essas coisas, né, de avaliação física. Os funcionários do governo também são contratados dessa maneira mais diferente, mais entrevista. Aqui é tudo privatizado. Então, não tem essa questão muito do Estado, né? A maioria é privatizado, inclusive os hospitais, eles são half-half, eles são, às vezes, mesmo os hospitais state, Uhum. espera um pouquinho para poder Uhum. ajudar. Quando você bebe toda, aí ele fica mais sequinho, você vira ele na xícara, no pires, e aí, dependendo do formato, primeiro você sacode 2 vezes, depois vira para você. Meu Deus, que chique. Aí eles leem. Gente, eu fiquei com medo. Falou tudo. Achei que era do Bateu? café. Minha cunhada, irmã dele. Ela começou a falar a minha vida. Aí eu fiquei, não, pelo amor de Deus. Chocada, você falou como? My life. E a tia dele, elas olharam, elas começaram a falar de mim, o que eu fazia no meu trabalho. E eu fiquei assim. Meu Deus, que chique. Fiquei curiosa Elas agora. falaram detalhes, assim, do que ia acontecer, do que estava acontecendo, do que eu estava enfrentando. E eu fiquei, gente, que coisa mística, né? A diferença. Caramba. Alice é linda. Aí todo mundo aí. Aí, Vanessa, assim, agora nesse momento de quarentena, a gente está num momento de aulas online, né? Já vamos dar para o contexto mais educacional da coisa. E aí, a gente está tendo que dar aula online, os professores têm se redobrado muito, os alunos têm recebido muitos trabalhos. E é aquele lance, né, de sempre inserir conteúdo, deles terem aquele foco no vestibular e ter que passar em vestibular, quando não vestibular, concurso e tal. Como é que é esse lance de concurso aí, a educação aí? Como é que faz? Não, Vanessa, você está linda. Você que é linda. Ai, minha amada, é lindo. É porque você Bem, não viu como é que tá o Trajano hoje, Vanessa. meu filho maravilhoso, poeta, Bruna, cola nele. Minha Poeta, filha, ele não é professor de redação do meu curso, porque não tem como, gente. Tem que aproveitar esse menino. escreve muito bem. Vou passar Ai, o contato. Trajano é perfeito. E, gente, me fugiu do assunto todinho. Educação. É que tô online, a gente tá... Nesse momento, a gente está num momento crítico, né? As escolas são fechadas, estão tendo aula online, todos os alunos. Como eu trabalho em pré-escola, é um pouquinho diferente, a gente não tem um conteúdo muito a seguir, é meio que mais vago. Então a gente só manda videozinho para se manter inteirado com os alunos, mas nada assim muito intenso, não é um trabalho pesado. E a questão escolar daqui é muito engraçada, gente, porque aqui não tem concurso público, não tem essas coisas, né, de avaliação física. Os funcionários do governo também são contratados dessa maneira mais diferente, mais entrevista. Aqui é tudo privatizado, então não tem essa questão muito do Estado, né? A maioria é privatizado, inclusive os hospitais, eles são half-half, eles são, às vezes, mesmo os hospitais Uhum. os hospitais públicos, eles são Uhum. um pouquinho meio que administrados por um poder privado e o poder público, né? Mas ele é bom porque eu estava pesquisando e estava escrito assim, ó, na pesquisa, né? É imprescindível contratar um seguro de saúde particular antes de ir a Dublin, pois, ao contrário do que se pode imaginar, o padrão do atendimento dos hospitais públicos não é europeu. Aí eu não entendi porque eu não, né? Não sei, também a internet pode... Como é que é a saúde também, aproveitando? Então, eu tenho uma experiência péssima realmente com a saúde daqui. A gente tem que ter o seguro de qualquer maneira. Para ser estudante aqui ou para você vir para a Europa, gente, é obrigatório você ter um seguro saúde aqui na Europa. Uhum. Então, seguro viagem, um seguro saúde, no caso dos estudantes, é obrigatório. Tem, o tu tem. E a saúde realmente funciona um pouquinho diferente. O diferente ele assusta. Eu costumo dizer isso. Então, como funciona diferente pra gente, a gente fica assustado, se estressa um pouquinho. Wesley, lindo, parabéns, meu amor. E aí, o diferente assusta e incomoda.
Aqui a gente vai primeiro, a gente nunca vai, por exemplo, eu quero ir no ginecologista, quero fazer uma revisão, quero ir no otorrino, não, no oftalmologista, não. Sempre você vai no GP, que é o clínico geral, faz a avaliação e se esse GP achar que você deve ir para um especialista, ele vai te encaminhar. Você não Do pode contrário, consulta direto. Mas qual é o problema, Bruna? Não tem demanda de pessoas, aqui não tem muito médico. Então, como que eles vão fazer isso? Eles não têm uma... alguns GPs são, por exemplo, você vai numa GP, que é o clínico geral, que é ginecologista também. Aí ele vai, te avalia, te ajuda, é mais fácil. Mas normalmente eles não se importam muito. Você vai, paga, ele vai. Se você tiver alguma coisa que ele possa resolver, ele resolve, senão ele te encaminha. Os irlandeses mesmo, eles têm um médico de família, né? Então, acaba que ele já conhece, já tem o telefone. A gente tem... então liga e ele vai aí e atende. Alguns sim. Alguns eles vão ou você vai lá. Eu tive infecção urinária agora essa semana, que tá tudo fechado. Eles me atenderam por telefone. Eu expliquei os sintomas, ela me explicou. Eles mandaram a receita para farmácia, por e-mail, por fax. Gente, que babado, Vanessa. E eu fui lá na farmácia buscar. Caramba, que legal. E aí, tipo, pronto, resolveu o problema. Mas é como eu te falei, o diferente ele incomoda, né? Você fica assim, mas ela não me viu, não me tocou, não sabe como é que tá. Não sabe se de fato é isso, né? Isso. Mas nesse contexto tá acontecendo no mundo inteiro nesse momento, né? A gente tem que ser compreensível. E responsável. O Trajano tá falando aqui do SUS, né? O SUS aqui do Brasil, ele é maravilhoso, inclusive exemplo mundial. A questão mesmo é só a forma em que é conduzido, né? É triste isso, assim. É verdade. E aí ele colocou, né, para aqueles sem condições financeiras e tal. Inclusive agora tá tendo Wi-Fi nos hospitais públicos, Vanessa. De Taguatinga, senha do Wi-Fi. Mana, você pode esperar 20 horas lá com seu Wi-Fi tranquilo. Só que sim, né? A qualidade não é tão... Olha quem acabou de entrar, Vanessa. Isa, meu amor. Israel, gente. Vou falar então, da Turquia. Que a saúde da Turquia é uma das tops no mundo. Não, eu ia falar isso agora. A Turquia já é diferente. Porque eu coloquei aqui, a Turquia tem exemplo, além da companhia aérea Turkish Airlines, né? Que já tem o 6º ano que ele foi chamado, ganhou aí a melhor linha aérea na sequência de 6 anos. E a questão de saúde também é um exemplo mundial, né? Na Turquia. E aí, assim, a família dele mora lá, como é que é? Baby, tell me about health in Turkey, about your family, where they live, how it works in there. How does it work? For the beginning, I'm gonna say something about health. Yeah. I think the health in Turkey, the healthcare, health service, way better than here. They are taken serious, but here it depends on doctor, it depends on hospital. I think after Turkey, after coming here, I was a little bit actually shocked. Like I don't think they have really knowledge about disease, about treatment. They are using lots of antibiotic here. For example, even if I break my legs, probably they are gonna give me antibiotic. I don't know why, but they are giving lots of antibiotic. Caraca! True story. Michelle, linda, muchacha. Meu amor. Caramba, Vanessa. Como assim, né, véi? Então, a saúde... Fala pra galera o que ele falou, porque aí, né? Ele falou que a saúde, realmente ele ficou chocado, porque a saúde na Turquia e a saúde pública, tá, gente? Eu não tô falando de hospital particular, não. A saúde pública da Turquia é um arraso. Eu tô falando porque eu fui no hospital lá também. E você falou, gente? Todo lugar que eu vou, eu quero conhecer o hospital. Eu fico doente. Onde eu vou. Não, Vanessa. Aí eu Essa fui, foi... é um atendimento no hospital público. Eu fiquei, assim, meia hora no hospital. Ser atendida, medicada, tudo resolvido. É assim. muito arte. Aí ele falou que chegou aqui, linda, né? Meu amor. E aí ele chegou aqui, ele levou um susto. Ele falou que ficou assustado, porque aqui, assim, o médico só taca antibiótico na gente. Igual ele falou, quebrou a perna. Quebrou a perna,
é antibiótico. E assim, 21 dias de antibiótico, 15 dias de antibiótico, uma coisa assim, Caramba, velho. surreal, porque isso acaba com a saúde da pessoa, né? A gente tem esse. E assim, eu vejo que isso acabou comigo também, porque quando eu cheguei aqui eu tive muita infecção urinária, o clima também atrapalhou bastante. Ah, a pergunta do Trajano é: o seu marido fala alguma coisa em português? Trajano, você tá muito perdido, você tá muito atrasado. Vai lá, Goku, do you speak Portuguese? Sim, mais ou menos. Ele fala um pouco, o Trajano. Fala aí, Vanessa, pede pra ele conversar. Ver o que ele... Ah, sim, ok. Fica em casa, Brasil. Perfeito. Perfeito, velho. Ele fala muito bem, cara. E assim, por exemplo, Vanessa, eu estava vendo a questão da educação, voltando só um pouco. Uma coisa que eu achei interessante que você comentou é que aí é muito Montessori, né? Montessoriano, né? E aí a cultura deles de estudo é totalmente diferente da nossa, principalmente os adolescentes e também, lógico, automaticamente criança, da base até o fim aí da educação básica. E você, na escola, como é que funciona? Você chega, que horas começam as aulas? Você dá aula, enfim. Vamos lá. Como eu falei, eu trabalho em pré-escola, né? Porque para você trabalhar em escola do primeiro ano, que seria o primário, até o ensino médio, você tem que falar gaélico, que são poucas pessoas aqui, inclusive, que falam gaélico, que seria o idioma irlandês, né? Que pouquíssimas pessoas nativos não sabem falar o irlandês. É comum aqui não saber. E então, eu só fui liberada pela Secretaria de Saúde e Educação para trabalhar com educação infantil, até a pré-escola. Na pré-escola, o governo cede para as crianças 3 horas de aula free pelo governo. Então, dos 2 anos e 8 meses até os 5 anos, ele tem pré-escola grátis, de graça. Caramba, que legal. São 3 horas de aula por dia. Caso o pai queira pagar a creche, a gente tem serviço também que oferece na creche, tem as turminhas que são de creche e tem as 3 horinhas que são do governo, que é uma aulinha mesmo, né? Que a gente faz uma atividade. Não tem um currículo como no Brasil, mesmo educação infantil não tem um currículo. O professor, ele faz atividades montessorianas. E o que é o Montessori? Montessori, aqui 90% das pré-escolas são Montessori, né? E eles tentam trabalhar a autonomia do aluno, a autonomia da criança, a criança ser independente para construir, para brincar, para fazer as atividades. É lindo, porém acaba que fica um pouco solto, né, na questão conteudista, que a gente, como nasce no Brasil e aprende a ser conteudista, incomoda horrores. Eu imagino você lá desesperado. Gente, cadê o conteúdo? E o menino só tentando lá fazer as coisas. E planejamento. Oi, Mari, linda. Mari mora aqui também. Mari B. Oh, que legal, prazer. E aí, essa questão montessoriana é muito bonita, porque o método Montessori, a criança tem liberdade para desenvolver a aprendizagem, a criança ela aprende sozinha, ela vai, ela cria, e a gente só observa e faz um intermédio, né? O professor, na verdade, é o terciário, que o primeiro lugar é a própria criança, depois a gente checa o ambiente, e depois que o professor vem. Ele é um terciário. Ele só intermedia ali alguma coisa, né? Que vier acontecer. Exatamente. Então a gente cria um ambiente para a criança. Normalmente a gente joga atividades e a gente coloca lá, vamos fazer massinha. E a gente dá liberdade para a criança criar, fazer o que ela quiser. E a gente está ali fazendo um intermédio, observando, né? Tentando melhorar a linguagem, utilizando vocabulário mais um pouquinho, lógico que não muito complexo, mas usando diferentes palavras, entendendo contextos, né? As minhas parceiras da sala, as outras professoras são lindas, eu amo trabalhar com elas, é uma espanhola e uma irlandesa. E elas são muito parceiras, muito legais, e elas me ajudam muito, assim, na questão de entendimento. Eu fico responsável pelos Special Needs, Additional Needs, que são as crianças que têm especiais, né? Como a gente falaria no Brasil. Então, eu não faço o planejamento complexo do contexto da sala. Ah, que legal. O papel ali é intermediar com essas crianças, tá observando,
tá tentando introduzir eles, tentar trazer interação com as outras crianças, né? Porque normalmente os especiais eles têm dificuldade. O Trajano tá perguntando se o ensino médio é igual daqui, Vanessa. Como é que é o ensino médio aí? Vamos lá. Falei da pré-escola. Uhum. A educação eles chamam de primário e secundário, né? Que seria o primário até o 9º ano e o secundário, ensino médio. Eles entram na escola às 9h20 da manhã, por volta de 9h20, dependendo da escola. Saem, depende também do ano, por exemplo, no primeiro ano que eles entram, saem 2 horas da tarde, no segundo ano 3, aí depois eles vão aumentando, né? Aí eles, se o pai quiser pagar aulas extras também, eles vão acrescentando aulas para os alunos, a aula de alguma arte, tudo isso é pago à parte, algum idioma, tudo à parte, e eles ficam mais tempo, eles almoçam na escola, mas a comida deles, a alimentação é bem diferente da nossa. É até legal pra gente citar. Fale. Eles comem assim, eles levam a cenourinha, muitas vezes, crua, um sanduíche, um iogurte, não é o arroz e feijão, né, que pra gente é muito importante. Aqui não tem muito isso, não. Eles até comem o feijão, mas normalmente é bem enlatado. Não é igual ao nosso feijão saboroso. O feijãozão, né, amada? Aí o Wesley tá perguntando se há escola 100% pública aí. Sim, as escolas, a maioria das escolas são 100% públicas. Tem as escolas privadas, tem o Marista aqui, inclusive. Tem outras escolas que são credenciadas também, com escolas que a gente tem no Brasil. Privadas, que são incríveis, assim, educação tecnológica de outro mundo. Eu conversei com uma colega que trabalha num ônibus, né, buscando, levando as crianças, ela falando assim que tem criança que fala 5 idiomas nessas escolas privadas. A pública daqui também, o ensino é bem... Eles são muito tranquilos com a questão do ensino. Eu sei um pouquinho até o 5º ano, porque a gente também, eu cuido também de crianças até um pouquinho maiores, porque é after school que a gente chama, né? Depois da escola a gente busca, porque os pais não têm quem olhar, a gente leva e tem uma atividade, faz atividades extras, brincadeiras com eles, tem um momentinho da janta, faço dever de casa com eles. E eles realmente, assim, eu percebo que eles têm uma facilidade de aprender e que a aprendizagem é engraçada. Assim, engraçado, não sei se seria a palavra, mas eles aprendem de uma maneira divertida. Mais lúdica, né? Isso, mas eles aprendem bem, eles sabem várias palavras no gaélico também, só que não são muito interessados. É obrigatório aprender o gaélico aí, não? Tem aula de gaélico a vida toda na escola, porém, eles não são muito interessados. Eles usam mesmo o idioma inglês, mas onde a gente vai, por exemplo, vamos no metrô, vamos no ônibus, eles falam em inglês e gaélico, né? Estação tal, parada tal, eles falam em inglês e falam em gaélico. Legal. Documento, tudo em inglês, tudo gaélico. Eles valorizam. Mas assim, com a inglês embaixo a gaélico, ou pega 2 documentos, um com um e outro com outro? Normalmente eles fazem metade. Por exemplo, certidão de nascimento. Eu trabalhei com tradução um tempo também. E eles traduzem, assim, parte do documento e a outra parte é gaélico. Eles dividem Entendi. É bem interessante. Legal aí, ó. Falando aí que as ruas em inglês e gaélico. Legal, interessante. E a Turquia? Como é que é a educação na Turquia? How is the education in Turkey? How does it work? Teaching which approach the students, né? The time you get inside, you leave the school. We have 2 different systems. For example, first one, whole day. Like it starts around 8, 9, and it's finished around 4, 5. And the other one, 2 half, from 7 to 12, 1 to 6, if I'm not wrong, around like this. It depends on school. Yeah, some of them follow 2 different
system, or some of them use just whole day. But I don't know exactly which approach they are following, because it's your area, I think. I don't have any information about it. Can I translate? Yeah. Ele falou que depende, tem escola que usa metodologia que é integral, que eles entram de manhã, 8, 9 horas, e saem a partir das 4 horas da tarde. Tem escola que funciona meio período. Eu acredito que a dele era particular, então... You are school private one or public? State one? I was talking about primary school, from 1st to 8th. Did you get me? From 7 years old to 13. Yeah. Primary. Primary, half off or whole day. Yeah. But high school, whole day, and university, it depends on... Ele falou que só tem essa opção quando você tá ali no ensino fundamental. Quando você vai para o ensino médio, é o dia todo também. Caramba, que legal, cara. Não, então, assim, Ele falou que não diferença, sabe muito da metodologia, mas eles são conteudistas também, assim. Eu vejo pelo que... Eu vejo dele, vejo do colega dele, eles são bem conteudistas, de estudar, de ter... Normalmente, ele me fala que tinha na sala de aula, por exemplo, aula de redação. Eles tinham a professora mesmo, e tem vários assistentes que você faz atividade extra com os assistentes. O Ícaro tá perguntando alguma coisa aqui de TI. Vai lá. Eu ia falar, já ia começar a falar nisso, vai. Como é a área de TI? Existem muitas oportunidades? Isso que eu ia falar. Vou deixar o Goktu falar, porque ele é mestre, ele acabou de concluir o mestrado dele em IT, que a gente fala. Talk about your area, maybe your field. They're asking how is it IT in Dublin? And if it's easy to get a job, if it's easy to find something or study, if they are really engaged to that, the company, everything. Yeah. For the beginning, we have lots of big companies. For example, all of United States-based companies. Apple, iPhone, Apple, Facebook, Google. This kind of big companies we have based on Dublin, especially Dublin, but also we have some building in Limerick, maybe some of them Cork. IT here, I think the most popular job in Dublin. Yeah. Lots of software engineer. We are here to work, to improve ourselves for studying or working, to get some experience. After completing my master degree here, it depends to get job. For example, if you are European or if you have some specific type of Caraca, isso influencia também, cara. Se é europeu, influencia. Caraca, muito pela questão do visto. Muitas empresas não dão visto, né? Elas não querem dar de primeira, até conhecer você é complicado. Então, I'm gonna translate, okay? Yeah, so I can start something. Sorry. Eu vou traduzir um pouco, depois ele continua, se ele quer falar mais. Enfim, TI é uma das áreas, o que ele falou foi que é uma das áreas mais comuns aqui, se não é a maior, a gente não tem noção da proporção, mas é muito grande. Aqui tem Google, tem Facebook, tem Indeed, todas essas empresas gigantes, a Amazon, a gente tem aqui na Irlanda. E aqui é meio que um polo da Europa, sabe? Ela faz meio que uma ponte entre a Europa e Reino Unido. E as empresas, sim, elas vêm aqui com sede para a Irlanda, porque eles têm essa facilidade de interagir com a Europa e Reino Unido. E que legal. ele falou que é meio que tem muita, mas é complicado, porque às vezes depende do seu visto para você conseguir emprego ou não. Ele, como turco, mesmo o país dele sendo um pouquinho, metade europeu, eles precisam de visto para ficar aqui. É mais complicado. E porque a gente tem direito a ficar aqui 3 meses sem visto, né? Por exemplo, quando você vier me visitar,
Aí Por você favor. não precisa de visto para ficar até 3 meses. Se quiser ficar mais, estudar, trabalhar, Se precisa quiser do morar, visto. viver aí, né? A gente tem que ter o visto, né? Pode vir passear na Europa à vontade, sem visto, não precisa. Legal. Brasileiro. E essa questão dos títulos, Vanessa, dos títulos, ele fez o mestrado. A questão salarial da sociedade melhora por causa do título ou não tem isso? She's asking if your master's is your the wage better or not? Does it help to improve your courses, your diploma on it? Does it? Yeah, of course, of course. For Ok. professional life, of course, it helps because of level of education. I can call myself now after finishing my master degree program. The others also, I have to call myself high level engineer or something because I followed specific way of the field, one of the field. My field is big data management and analytics. Can you? Sorry. Então, ele falou que realmente claro que com certeza vai influenciar o seu título, mas eu vou um pouquinho discordar dele, porque, gente, eles gostam muito de experiência aqui. Eu vou falar bem, eles gostam de experiência, de indicação. Então, muitas vezes na área dele, eu vou dizer que pelo que eu vejo, a galera, os brasileiros, eles conseguem emprego muito fácil, porque tem experiência e a garrazinha, né? Então, tem muito amigo brasileiro que tem o job e que tem menos título que ele, né? E ele ainda tá em busca, porque ele acabou de concluir o mestrado. Como o mestrado dele era full time, ele não tinha tempo de trabalhar em nenhuma empresa aqui fixo. Então, ele trabalhava só em casa mesmo, com alguns websites, né? Só freelance, como chama. E agora que ele começou a procurar, que ele terminou, ele concluiu em fevereiro, apresentou a tese dele, do mestrado. Aconteceu tudo isso com o coronavírus, né? A situação toda, nada funcionando, parou tudo. Mas ele tá falando assim. E aqui eles têm uma divisão europeia, que inclusive quando a gente vem para a Europa, eles reconhecem o nosso diploma aí no Brasil. Aí do Brasil, né? Por exemplo, eu sou pós-graduada também no Brasil. E aí eles reconhecem o meu nível. Eu mando meu currículo, eles fizeram uma avaliação do meu currículo, das disciplinas que eu cursei. E aí eles colocaram o meu nível. Por exemplo, eles têm o nível 5, que é como quando você termina o ensino médio ali, que você tem como se fosse um técnico. Nível 6, 7, 8 é para bacharel. 9 para pós-graduando e mestrando. E 10, que é o PhD, né? Legal. Doctor of Physician. Então, a gente tá no nível 9. Eu também sou nível 9, como pós-graduada. E ele é nível 9 também. Aí, realmente, dá pra barganhar, né? Como, por exemplo, eu chego lá, não, mas meu nível é 9, eu não quero ganhar 10, 11 euros, 13 de hora-aula, né? Aí você vai lá e dá uma barganhada. Fala, ó, seu nível 9. Inclusive, o governo paga mais, né? Eu recebo pelo governo. Que inveja, né? Que inveja. O governo paga um pouquinho. Você coloca por criança, né? A gente recebe por cabeça de criança. E tem 22 crianças. A professora regente é nível 9. Então, a gente vai pagar o valor dela. Eu recebo pelos meninos. Aí, qual o nível da professora que é responsável pelos especiais? Então, a gente vai pagar de acordo com o nível dela. Também quinto dia útil, Vanessa? Vocês recebem quinto dia útil? Não, eu recebo por semana. Toda semana eu recebo. Ai, ô Israel, arruma seu visto, vamos lá, vamos morar lá, tá bom? Israel, morrendo de rir aqui. É isso. Não, então, assim, eu vi também, pesquisei bastante, falando sobre algumas curiosidades, a questão de chove dia sim também. Então, quer dizer, aí é um local que não... Por isso, não há cobras, por exemplo, uma curiosidade que eu achei bem interessante, mas, enfim, tô falando. A questão do sorry, que vocês falam sorry o tempo todo, né? Então, assim, que o St. Patrick's expulsou todas as cobras da Irlanda. foi isso que eu tava vendo, exato, amada. Exato. Mas é pela questão do clima, né? Acho que elas não se adaptam. Sim, que é frio, né? E aí, enfim.
E aí, outra curiosidade que eu até conversei com você foi a questão das portas coloridas, né? E aí, de fato, realmente, todas as casas têm as portas muito coloridas. E por que isso? Eles brincam, né? Eu não sei se é verdade, mas eles falam que é porque antigamente os maridos voltavam bêbados do bar muito tarde e para não errar a porta da Não, e também tem teve outra curiosidade que eu li que falou que era porque a rainha da época, não sei, tem muito tempo, é óbvio, né? Ela, não sei quem foi que faleceu e ela pediu para que todos pintassem as portas de preto. E aí, como uma forma de protesto, pintaram de colorido e tal, enfim. Eles têm várias teorias, né? Mas eles são muito brincalhões. O irlandês é muito brincalhão, então Legal. Eles contam muita história. Se você sentar assim e ficar horas, eles contam várias histórias, várias curiosidades. E eles têm um prazerzaço, assim, ensinar pra gente, compartilhar da cultura deles. Tanto que essa questão do gaélico fica forte ainda, né? Por esse contexto, assim, que eles realmente brigam pela cultura deles, eles acham o máximo falar da história, né? Do contexto deles, a Grande Fome, que foi uma guerra que teve aqui, que na Primeira Guerra, me parece. Eu não tô enganada, gente. Eles teve uma praga nas batatas e aí o Reino Unido começou a comer a melhor comida e eles faziam parte do reino também, né? Eles dependiam dos ingleses. Aí foi quando eles passaram, morreu 30% da população, um terço da população. Caramba. O Israel veio com uma pergunta. Isa, por conta das questões históricas, perceberam rivalidade ou discriminação entre a Irlanda e a Irlanda do Norte? Tem. Ele vai vir, tá? Tchau. Lucas, a gente colocou seu desenho aqui, ó. Meu amigo que fez. Gente, que chique. Aí ele tá perguntando aqui, Vanessa, se já sofreram discriminação e assim, essa questão da xenofobia, se vocês já sofreram alguma coisa nesse sentido. Enfim, tem uma divisão, tem até uma parede que divide os dois países, né? Mas assim, a gente já visitou 2 vezes, 3. Eu 3, ele 2. A Irlanda do Norte. E eu não gosto muito de lá, particularmente. Acho um país bem mais parado que aqui, assim. A capital de lá é muito mais boring, mais North Island. E a questão da discriminação, assim, eu vejo que tem sim, eles têm uma divisão, mas não é uma coisa assim muito ofensiva nos dias de hoje, pelo menos na questão visual, né? Mas se a gente fala com os professores, os irlandeses, eles odeiam, assim. Caramba! Eles falam que são britânicos, né? Então, tipo, a gente não gosta dos britânicos, mas Northern Ireland eles não gostam, né? They don't like each other. Tem uma divisãozinha assim, bem. E a gente, assim, tem uma galera da nova geração que a gente chama de knacker, que os brasileiros apelidaram de nanás, que é como se fosse assim, os moleques de Brasília, né? Do Brasil. Os malandrinhos. Que eles, na verdade, eles não querem nem te roubar, eles querem só sacanear. Então, eles jogam ovo nas pessoas, eles derrubam de bicicleta. Nossa, desnecessário. Dão surra. Tem, gente. Assim, não é uma coisa assim, que eu vejo toda hora. Não, tem, mas é uma coisa assim, bem superficial, não é como no Brasil. Eu me sinto muito mais livre pra andar aqui. Volta. Caiu sozinha. Eu falei, então vamos voltar. Mas caiu volta. Bem? Foi, do nada, tipo. Foi, do nada, fechou, né? Continua. Olha o colocou aí, ó. Baby. Oh, Ali. Say merhaba. Merhaba Ali. O amigo dele turco tá aí, ó, assistindo a gente. Massa. Hi, Ali. Merhaba, nasılsın? Pois continuando. A questão da forma da xenofobia que você viu e tal, né? Então, tem. Eu nunca sofri, graças a Deus. Nunca sofri. Tem uma professora lá que ela, assim, diminui um pouquinho a gente, né? Esse contexto, imigrante, né? Mas, assim, não é uma coisa, assim, muito... Ela não deixa... Ela tenta não explicar, mas é... Tá falando, olá, amigos. Tá falando espanhol, Michele. Tô vendo aí. Olha lá, cadê muchacho pra responder? Muchacho.
E aí, assim, é bem interessante isso, né? É multicultural mesmo, não tem como. E aí, eu só aproveitando, vocês estão na capital da Irlanda, né, que é Dublin. Aí eu coloquei que foi onde nasceu Oscar Wilde. Anotei também que a Capital questão da das máquinas de... literatura mundial, né? Não, ele Aqui, é bem... Nas a redações, a biblioteca gente que a usa Bruna muito. ia deitar e ficar parecendo chupatinhas. Mana, eu ia adorar, você não tá entendendo. E assim, eu tá vendo aqui também, questão de curiosidade mesmo, a questão da lavanderia, a pergunta é, máquinas de lavar ou lavanderia? Por que que eles pegaram e falaram desse tópico aí da Irlanda? Porque aqui a questão de higiene é um pouquinho complexa, é um pouquinho diferente, né, da nossa higiene do Brasil. Que ela Amada. é educada. E a galera que eles se higienizam suas coisas de uma maneira um pouco diferente. Então a gente tem muita lavanderia, porque é uma coisa prática, rápida, né? Aqui tem muito casaco grande, que é complicado pra gente lavar e secar. Aqui é muito frio, então às vezes eles não conseguem secar com facilidade. A secadora, ela vai secar, mas ela não vai deixar a sua roupa organizadinha, passadinha, né? Com a sensação de amassado. Então muita gente vai na lavanderia, leva roupa na lavanderia. Eu particularmente não levo, acho caríssimo. Lavo, boto na secadora, deixo estendidinha, bonitinho, tento manter. Mas também é um país que tem muita empresa, muito imigrante. E gente que não tem família, que não tem tempo de lavar roupa. E a lavanderia é prática, rápida. E tem algumas lavanderias, por exemplo, escolas. Você tem a lavanderia da universidade. Na universidade dele tinha para os moradores, para os alunos que moram na escola. Eles tinham uma área de lavanderia. Então, eles colocam a moedinha. Aqui também. Aqui na minha casa é assim. Gente! A máquina as máquinas, né, são pares. É uma lavanderia, né? Não deixa de ser. A gente desce, coloca a moedinha e funciona. 2 euros por funcionar, mas a gente consegue funcionar 3 máquinas ao mesmo tempo, por 2 Ah, não, euros. aí é legal. Aí é legal. Eu Só sinto falta de ter a máquina de jogar, uniforme, essas coisas, eu sinto falta. Bia, legal. beijo, prima, linda. Aí, assim, da Irlanda, eu anotei basicamente isso aí da Turquia, né? Beijo, isso aí fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, isso aí. Fora Bolsonaro. Pronto, falou, né? Fora Aí, Bolsonaro. não, pergunta pra ele. Não, Vanessa, faz favor pra mim. Pergunta pra ele o que ele tá achando do cenário político. Por favor, só pra gente sair um pouco da... Politician in Brazil, politics in Brazil. Like, what do you think about our president's opinion? He thinks it's a little flu and he thinks people... Israel só rindo, né, Israel? What's your opinion regarding to it? He's a joke. I know. We know that he's a joke, but yeah. Yeah, first of all, it's not just flu. We can't call just flu as a just flu. Disrespectful. Yeah, it's really serious situation we are throwing now. We have to be careful. We have to keep our social distance. We have to wash our hands well. And the politician, maybe I can understand his points because he has to keep calm his own citizens. Maybe it's politics, maybe it's kind of tactic. Because if he says, oh, we screwed, it's super serious, we can't do anything, we have to wait, maybe we are gonna be nervous, be, I don't know, crazy about it. Ele falou que acha que realmente, né, falar que é uma gripezinha é irresponsabilidade, mas que talvez a tática de governo do cara seja dar uma acalmada na população. Ele falou assim, não sei como funciona aí, né? Mas tudo depende da população, de como que a população tá vendo. E às vezes ele tá fazendo uma jogada para acalmar a galera, para não entrar em pânico, que é o que ele Mas falou. sabe o que a sensação que a gente tem, Vanessa, que é assim, ó, foi o que eu tava até compartilhando assim. Tava todo mundo em casa, todo mundo obedeceu. Quando ele fez esse discurso, no dia seguinte, a galera começou a sair.
Aí a cada notícia que passa, que ele tá na rua, que ele tá tocando o povo, falando com o povo, aí sai mais pessoas. Então, ao invés de ele fazer algo que é positivo, eu acho que tá rolando um momento meio que regressão do processo, e que já tá grave, né? A gente já tá aí com mais de 500, né? Se a gente for botar aí no papel, já tá crescendo. Aí o Israel já colocou que é ignorância mesmo. O Israel não mediu palavras aí, você viu, né? Então, eu acho que pode ser sim uma tática dele, eu acho também. Tem muita gente que acha também, mas eu acho que ele como representante do Estado, ele devia agir um pouco diferente, né? Enfim. Pegar o meu carregador. Eu tinha carregado e minha Ah, bateria. tá descarregando? É que eu Não, aumentei. mas, Vanessa, eu acho que, assim, eu pesquisei, só aproveitando enquanto vocês vão pegando aí a galera vai me ouvindo. Vou falar da Turquia, que é onde ele nasceu, né? É um país que recebe muitos refugiados, inclusive achei muito interessante porque tem uma placa que estava na internet que é assim, welcome, né? Falando que eles são bem-vindos no país, né? E eu achei isso tão legal enquanto outros vêm, né, com, enfim, expulsando, etc. Eles não, eles são, no caso da Turquia, ele é o país que recebe mais refugiados e com maior prazer, assim. Eu vi Muito, também... e eles são pioneiros, assim. Eles são muito bons para receber pessoas. Gente, me falta vocabulário, desculpa, tá? Eu tô com vocabulário podre em português. Você tá todo em inglês, né, amada? Eu tô sentindo isso aí. Porque eu fico o dia inteiro falando. Então, quando eu vou conversar, só, assim, eu não tenho muito vocabulário. Acho que falta um pouco, né, baby? I need this one. E aí fica meio... Eu não tenho palavras, mas... Então... Ô, Vanessa, não tá muito legal o meu vocabulário, né? Não, por isso... E aí... Um túnel que a pessoa cruza continentes lá na Turquia, né? Porque, igual você falou, é tudo muito próximo. É como se fosse uma ponte, né? E que em 3 horas você pode praticamente visitar 50 países europeus. Eu falei, caraca, que massa! Né? Curiosidade lá. É muito legal, né? Você vai cruzando e vai cortando. Os países são pequenininhos, né, gente? Tipo assim, a Irlanda, eu comentei com a Bruna que são duas Brasílias, né? Interessante. Aí você vai com lá. Com 2,5 é legal. milhões de pessoas. Aí, Vanessa, outra coisa que você comentou também que eu achei muito legal foi a questão da motocicleta, né? E da bicicleta, que é um transporte que vocês já tem um campo específico que vocês andam ali, tem já, tipo, né? Bem interessante. Porque é tudo muito próximo, para que ônibus, nesse caso? Não, na verdade eu uso tipo um patinete elétrico. Ah, sim, não, pensei que fosse uma. Enfim. Ai, que legal! Scooter para vocês é a motinha. Não, eu uso um patinete para ir trabalhar. Eu trabalho em Dublin 20, a gente mora em Dublin 7. Então, para chegar de Dublin 7 para Dublin 20, o patinete porque os ônibus daqui, assim, apesar do sistema de ônibus parecer muito bonitinho, porque os ônibus são enormes, né? Apesar tem de 2 andares também, para estudantes. Isso, todos os ônibus são assim, são altos, são bonitos, tem aquecedor, tem internet, Wi-Fi, que funciona. Que é importante, né? É importante. Porque a gente também tem em Brasília, né? Alguns ônibus, só que... mas não funciona direito. Abaixa a casa, amada. O transporte aqui é bem legal. Eles têm o Luas, que é um nome gaélico para um trenzinho, né? Como se fosse um metrô. E só que todos os ônibus aqui, eles cruzam o centro da cidade. Então, para eu ir de ônibus, fica um pouquinho contramão. Porque eu corro para o trabalho, depois vou para a escola. Então, eu não gosto muito, porque senão eu tenho que voltar para o centro para pegar outro ônibus para vir para cá. E aí, a bike, como o lugar é pequeno, ajuda bastante a você se locomover. Muita gente anda de bike, muita gente anda de scooter. Mas também tem muita gente com carro, né? Mas o trânsito realmente eu não acho legal. As ruas são pequenas, curtas. É uma ilha, né? Então, assim, eles tentar comportar da melhor maneira, mas realmente tem muita gente aqui já, muita empresa. Acaba que fica apertadinho. Pois é, Vanessa. Não, e assim, só para finalizar, a gente vai gravar um vídeo, né? Vamos fazer algumas perguntas. Eu vou fazer umas perguntas para o canal de novo.
e eles vão gravar novamente. Eu vou disponibilizar no YouTube, né, no meu canal, que é o Português de Boas. Quem quiser se inscrever já vai lá. Mas a gente vai esperar um tempo, né? Não vai ser agora, por enquanto. Mas eu gostaria muito de agradecer o compartilhamento das experiências, informações, tanto do Turkish, né? Turkish and Island. É Island, né? Fala aí, Vanessa. É Island. Island. Yeah. E assim, amei mesmo. Vocês são maravilhosos. Deus abençoe o relacionamento de vocês e que dê tudo certo. E vamos que vamos, né? E eu já estou aqui na torcida para vocês abrirem o canal no YouTube, porque eu vou ser seguidora fiel de vocês. Olha lá. Tenho vontade de compartilhar, até pela questão do idioma, né? A gente tem muita vontade, mas é uma coisa assim que está sendo ainda pensada, né? Organizada. Fazer um conteúdo. Pergunta para ele. Não, você fala assim: os brasileiros querem que a gente faça um canal no YouTube, vai. The Brazilian people want us to make a YouTube channel. They said that. Yeah, claro. Please do this. Please do this. Olha lá. Em boca. Se eu falar isso, ele morre, Israel. Não mesmo. It's not necessary. Então é isso, Vanessinha. Muito obrigada, né? E aí a gente vai se falando então. Galera, então esperem os próximos... Quem sabe uma próxima live aí. Enfim, a gente vai mantendo vocês informados, tá bom? Sempre quer falar alguma coisa, Vanessinha? Aqui, viu? Obrigada por tudo. Obrigada, gente. Beijos.